Boa noite. Tá me Boa ouvindo? noite, tudo bem? Tô sim, tô ajeitando aqui para começar. Ô, Charlie, a Isabela, deixa eu te falar, eu até mandei no WhatsApp privado aí, mas o que acontece? Esse mês eles mudaram o meu horário, então eu tô com muita dificuldade para acessar o AVA, para assistir as aulas, porque eu estou trabalhando num horário noturno. E, na verdade, eu saio de casa cedo e chego em casa muito tarde. E eu tô com um pouco de dificuldade de estar acompanhando as aulas esse mês. Eu não consegui fazer a sua atividade de hoje, para entregar hoje, no caso, que é 3.2. Eu posso estar entregando essa atividade depois? Eu vou tentar chegar amanhã cedo, acordar mais cedo e tentar acabar de fazer para te enviar. Mas é uma situação muito difícil, eu estou chegando em casa quase 1 hora da manhã, para acordar, para sair de casa também muito cedo, 1 hora da tarde. Tudo bem, Isabela? Seguinte, boa noite a todos, tá, pessoal? Eu ia começar a falar alguns assuntos, mas já vou responder o seu, tá, Isabela? Seguinte, não sei se você lembra, a gente sempre pediu para que esse tipo de assunto seja formalizado por e-mail, para a gente ter isso com registro documentado. Então, no WhatsApp, eu nem tive tempo de responder, mas tudo isso que você falou no seu texto, outros alunos já tiveram esse tipo de situação, não entendi perfeitamente. A única coisa que eu te peço é que você formalize isso no e-mail para mim, tá bom? Como sempre. Lembrando que o nosso canal de comunicação é o mesmo desde o início, tá, pessoal? Vocês, durante a aula, podem me mandar dentro do grupo, com que eu libero a interação, e fora disso, eu prefiro por e-mail para que eu consiga ter isso registrado depois. Mas aproveitar, o que eu já ia reforçar, não adianta apenas fazer exercício, tem que estar com o AVA atualizado. Hoje eu entrei no AVA, e o pessoal não está em dia. Então não adianta, estou recebendo um monte de e-mail com exercício, o exercício não sozinho, não adianta absolutamente nada, tá? A minha sugestão para a turma da semana passada foi a seguinte: aproveita o segundo horário de aula, que, eu não estou com dúvida nenhuma, deixa o AVA da disciplina atualizado, pessoal. É a minha melhor sugestão, porque o que tem acontecido é isso. Eu olhei hoje, tem poucos alunos das 3 turmas atualizados, e aí não tem ponto. Isso é um combinado desde lá do início. Beleza, pessoal? Esse é um dos assuntos. O outro eu não queria tratar ele agora, porque ainda tem gente entrando, mas eu vou falar agora e vou falar depois também. Semana passada, muitos alunos tiveram dúvida assim: meu nome não estava na lista da prova, não estava na lista da chamada, eu estou assistindo a aula segunda, mas estou matriculado sexta. Não tem jeito, tá, galera? Se você estiver assistindo a aula num dia diferente da matrícula, você vai tomar falta. E aí não sou eu que estou falando isso, é porque a Elisa assegurou para mim que não existe sobreposição de disciplina presencial. Até aconteceu com disciplina online. Presencial não tem esse problema. Então vocês têm que assistir as minhas aulas no horário em que elas acontecem efetivamente, no horário que vocês estão matriculados. Tudo bem? Professor, então deixa eu te fazer uma pergunta. Então, todas as Claro. aulas que eu tive desde o início eu tomei falta? O Alexandre, o seguinte, não teve não. Mas por quê? Não sei se você se lembra, eu sempre fazia chamada e os nomes dos colegas ausentes, eu anotava depois, não sei se você lembra disso. Sim. O seu era Sim. um deles. Mas o que Sim. acontece? Na semana passada, alguns alunos perguntaram isso. Uhum. Não, eu fui um deles. Isso, exatamente. Então a Elisa mandou. Eu mandei no grupo, vocês não lembram, não, essa mensagem? Não vi, não, professor. Eu tenho mais de 200 conversas aberta, cara. É meio complicado ficar acompanhando o grupo. Porque eu trabalho pelo WhatsApp, aí é mais complicado ainda. Então é o seguinte, ó, eu vou encaminhar novamente. Ela está dentro do grupo de vocês e vou encaminhar novamente, ó. Acabei de enviar. Ó, vou até ler com vocês aqui, ó. Muitos alunos perceberam que o nome não estava na chamada, tal. Então, o que que acontece? Eu comecei a falar isso com as turmas de quarta-feira passada. Eu tive essa informação da Elisa na terça. Vocês tiveram aula comigo segunda, eu perguntei, que aí é o que eu posso fazer, né, gente? Perguntar. Sim. E tive a resposta na terça. Encaminhei na terça-feira para todo mundo
E comecei a falar na turma de quarta, que não tem nenhum problema, e as turmas que estão com essa questão são as turmas de segunda e de sexta-feira. Tem muita gente da turma de sexta assistindo a segunda. Então, a partir dessa semana, eu vou ter que fazer a chamada respeitando aí essas questões. Belezinha? Então, beleza, então. Então eu vou partir. Você volta sexta-feira? Eu volto sexta-feira, né? Eu não sei que aula que eu assisto hoje. Cara, você fica à vontade para assistir. Não estou expulsando ninguém, só não garante sua presença, tá? Mas pode assistir, cara. Se quiser ficar por aí, fica à vontade também. Então, qualquer coisa eu vou assistir, qualquer coisa eu vou tirando dúvida também. Maravilha. Tá, é o seguinte, vamos continuar. Na semana passada a gente começou a sessão 3.2. Eu falei com vocês que era uma sessão mais extensa. Me surpreendeu uma questão, quando trabalhava com AutoCAD, né, em projetos, sempre trabalhei com a versão completa e descobri uma limitação do LT hoje, que é um comando chamado Express Tools. Um comando não, uma aba. Express Tools não tem no LT. Mas a gente vai dar jeito de resolver mesmo assim as questões da aula de hoje. Eu vou começar a compartilhar minha tela, e aí eu vou tirar meu vídeo para que a gente não tenha nenhum problema de delay, e a gente vai conversando sobre os comandos que estão faltando nós trabalharmos. Muito bem, pessoal. Vocês já estão vendo minha tela? Está na apostila aí? Sim. Ótimo, maravilha. Muito bem, seguinte, os desenhos dessa sessão são desenhos bons para nós praticarmos, então eu tenho que fazer esse elogio porque eles são aplicados, eles são interessantes. No entanto, os desenhos eles estão sem algumas cotas, já perceberam isso? Então, assim como na semana passada, os exercícios não têm o principal objetivo de vocês desenharem nas medidas exatas, mas sim aplicar as cotas de maneira correta. Então, todos os exercícios que vocês vão fazer estão aqui já, tá? Eles estão aqui para vocês desenvolverem. E vamos colocar a mão na massa para a gente ganhar tempo. Deixa eu só... ótimo. Vou ver um negócio aqui. Vou fazer igual semana passada, eu vou... deixar na mesma condição. São duas coisas distintas. Muito bem. O primeiro comando que a gente vai ver é o de cotagem angular, né? E, bom, volta e meia eu tenho que voltar aqui para ir admitindo a galera que vai chegando. Muito bem. É a cotagem angular. Por quê? Quando eu escolho as cotas no AutoCAD, a gente viu, né, na aba anotação, eu tenho aqui uma série de opções. A linear, que o próprio nome já diz, né, são as cotas que nós utilizamos para os comprimentos, para as alturas. E aqui tem a cota alinhada. Olha o que a apostila nos mostra. Eu vou aumentar o zoom para facilitar. Nós temos que fazer aqui essas duas cotas aqui, ó. A cota de 42 e a cota de 23. Sendo que a cota de 42 ela vai compreender esse comprimento linear aqui, e a cota de 23 é angulada, né? A gente consegue ver, a gente consegue medir ali um ângulo diferente de 90 graus quando a gente faz as cotas na ortogonal. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu vier aqui, ó, e pegar uma cota normal e cotar daqui até aqui, vai acionar. Já é importante. Agora, se eu pegar uma cota aqui, ó, linear, ela vai fazer isso aqui. A minha sugestão é porque quando você escolhe o comando cota, quando eu peguei ele só no início, ele vai buscar o posicionamento angular já convencional. Só que aqui nós temos duas opções de cotagem. Então, a minha sugestão, nesses tipos de caso,
é vocês virem aqui, ó, e já escolher a cota alinhada, que vocês não vão ter risco. Ah, tia, ali o comando. Bom, o comando é um pouco complicado, né? Eu falei com vocês na aula passada que todos os comandos que contêm cotas, eles começam com a palavra cota. Então, se você quiser em português aí, vai ser o cota alim. Ou simplesmente vir aqui e escolher. A primeira cota que nós queremos é daqui até aqui. Qual que é a localização ou altura que eu quero? Vou colocar aqui 10. 10 é suficiente. A gente sabe que para os desenhos técnicos a gente conversou na disciplina passada que 8 a 10 milímetros é uma distância interessante. E a segunda cota é de centro a centro, também alinhado. E aí o que eu vou fazer? Vou passar o mouse aqui, ó, nos círculos, que quando eu passo o mouse ele aparece os centros. E aí eu clico no centro, passo o mouse no círculo, clico no outro centro, digito 10 de altura, e aí 10 ficou pouco, né? Não ficou legal. Vou dar um Ctrl Z, cota alinhada, ficou muito próximo. Vou colocar aqui uns 20. Pronto, ficou bem melhor. Tranquilo, né, pessoal? Bem simples. Então, o que vai envolver o trabalho de vocês essa semana? Vocês vão fazer cada um dos desenhos que eu estou aqui apresentando, como vocês sempre já fizeram, só que eu estou mostrando só como cotar, porque como fazer esses elementos aqui nós já sabemos. Tranquilo? Dúvidas na primeira? Então, ó, se você for no comando, cota alinhada, no botão, né, cota alinhada, se você quiser o comando, cota alim. Tranquilo? Bom, então vamos para a próxima. A próxima cota é quando eu quero cotar ângulos. Mas para cotar ângulos, eu queria que vocês percebessem um negócio aqui. Ó. Eu vou mostrar um comando novo bacana para vocês aqui. Eu lembro que eu já tinha falado com vocês que quando a gente quer fazer uma marca de centro num círculo, o AutoCAD não faz aquela cruzinha sozinha se você fizer uma linha vertical e uma linha horizontal. Mas se você pegar uma marca de centro na aba Anotação, Marca de Centro, você consegue fazer. Olha que beleza, você fazer as marcas de centro aqui. Só que nesse desenho, além das marcas de centro, olha só. Não sei se está dando para ver claramente aí as linhas para vocês. Olha, nós temos as marcas de centro e as cotas, elas são extensões dessas duas linhas aqui. Ó. Então, eu preciso de, no mínimo, para fazer a cotagem aqui, vou estender essa linha. Vou estender muito, senão ela não vai ser uma linha traço ponto. Eu vou fazer uma linha com o layer que eu já criei, né? Traço ponto. E aí eu vou escolher essa linha de centro a centro. Depois, se vocês quiserem estender essa linha, também fiquem à vontade, tá, pessoal? Mas quando a gente pensa em cota angular, eu queria que quando vocês me apresentassem, que vocês apresentassem dessa forma. Vou na aba Anotação. Vou em cota angular agora, não cota alinhada. E aí o comando é o cota ang, cota ANG. E quais são os elementos? Daqui até aqui. Olha que beleza. Prontinho. Vocês querem que eu faça de novo esse? Tranquilo? Porque a gente teve que fazer colocar alguns elementos, né, pessoal? Vocês conseguem depois Vocês conseguem depois com o vídeo. Vocês querem que eu repita esse? Vocês estão quietinhos, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá bom. Então vamos adiante. Segunda-feira o pessoal ainda está um pouco cansado, ainda está voltando no final de semana, né? Qual que é o próximo ângulo que eu tenho que pegar? Olha, tem um ângulo de 45 graus aqui em cima. Vou manter a cota angular. E aí a cota angular eu tenho que selecionar as duas linhas, ou né, o arco, o círculo, o vértice que compõem. Essa linha e essa linha formam um ângulo.
E aí, cuidado, que se eu jogar para cima, ele vai tentar dar 135 graus ou 45 para cá. Eu quero que vocês façam igual na apostila, 45 graus para cá. Por último, cotar aqui internamente, daqui até aqui, formando os 135 graus. Então, o que vocês vão ter que fazer para fazer esses dois exercícios aqui de maneira bem simples? Vocês vão ter que desenhar essa estrutura, as medidas que foram apresentadas, obviamente, vocês vão ter que respeitar. Então, quais foram? 42 de comprimento, 23 de distância entre os centros dos furos. Vocês já sabem que o ângulo formado entre eles é de 40 graus, isso ajuda já bastante. Aqui em cima o ângulo de 45 e aqui o ângulo de 135. E eu quero que vocês me entreguem em 2 desenhos, assim como está aqui. Só que para a gente acabar a unidade, não é só isso, né, gente? A gente tem mais algumas coisinhas para fazer. O próximo comando é o seguinte, nós temos como cotar, e eu vou querer que vocês façam essa peça inteira também, tá, galera? Nós temos como cotar diâmetros com a simbologia de diâmetro e raios com a simbologia de raio, assim como vocês estão vendo. Só que no AutoCAD, além disso, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, além disso, a opção de eu cotar os raios pelo seu comprimento. E aí é o seguinte, Thiago, esse desenho está diferente aí da apostila, tá? Mas o que eu quero que vocês observem é só essa parte daqui, né? Quero que vocês observem só essa parte aqui que eu vou mostrar. Então, vocês vão ter que fazer toda essa peça, tá? E aqui na extremidade tem o raio de 15 e o raio de 5. Sendo que vocês vão ter que fazer depois a cota do comprimento desse raio e a cota do comprimento desse raio também. Portanto, o que a gente tem que fazer? Olha, primeiramente, eu coto aqui nas opções, né, a cota de raio, que é bem simples. Você simplesmente vai clicar nele. E aí a gente fazendo igual a apostila, a gente joga para dentro. Tá? Como está aqui. E se você quiser cotar o comprimento do arco, você vai vir e selecionar aqui, que também é bem tranquilo. Só que observem que aqui teve uma diferença. Por quê? Existe, a apostila até fala, olha, para diferencial das cotas angulares ou lineares, a cota recebe um símbolo de arco antes da medida, que é esse aqui. Então, o que a gente tem que ficar atento, né? Em qual situação que eu vou precisar de uma cota de contorno de raio, né, que vai pegar aí o perímetro? Talvez quando você for fazer um projeto arquitetônico, quando você for fazer um projeto que envolva a engenharia civil, vai ser mais útil esse tipo de cota. Para as peças na área de metal mecânica, nem tanto, até por conta da situação que nós já vimos até na disciplina de desenho, que quando a gente tem esse tipo de situação com raio, geralmente é um arredondamento de canto apenas, que com a ferramenta raio ela já é suficiente. Tendo visto isso, eu vou mostrar para vocês mais uma aqui. Esse comando, eu queria mostrar. Se vocês forem fazer desenhos de grandes dimensões, isso aqui na norma técnica, isso aqui até aparece com muita clareza, tá? Se vocês forem fazer um desenho de grandes dimensões, olha o tamanho desse raio, pessoal. Raio 350 metros, né? Não estou nem falando de 350 milímetros. É muito difícil com um raio de 350 metros você cotar igual aconteceu aqui, ó. Esse raio de 15 milímetros, ele foi cotado até o centro dele, tá? Que é o normal. Só que quando você trabalha com raios muito longos, você precisa mudar o posicionamento da linha de cota. Então, é basicamente utilizar o mesmo comando que a gente viu com raio, só que eu teria que fazer um desenho aqui que mudaria a proporção da minha tela, e eu utilizo aqui, ó, esse comando, olha, com desvio. E se você quiser utilizar a partir do comando, ele é o comando cota com desvio. Vocês vão observar que é necessário você fazer 4 cliques quando faz esse comando. Primeiro você clica no raio, efetivamente.
Depois você vai até a linha de centro, lá no número 2, que você vai ter que criar. Depois, no número 3, você vai determinar em qual local vai aparecer a cota. E no número 4, você vai mostrar onde aparecerá o desvio da linha de cota. É bem simples, tá? A única questão é que nós não estamos trabalhando nessas peças, né, dessa seção com peças muito grandes. Mas aqui também fica um comando que pode ser que vocês utilizem aí nos desenhos práticos que vocês trabalham. Agora a gente chega na parte legal aqui da nossa apostila, que é a seguinte. Essa peça que aqui está, eu queria que vocês me ajudassem com a interpretação, que vocês estão muito calados hoje. Deixa eu aceitar um colega que acabou de chegar ali, 2 no caso. Vou deixar aqui num zoom bem interessante. Ficou até legal. Chegou em atacado agora. Muito bem. Galera, hoje está chegando atrasado mesmo, hein? Vamos lá. Pessoal, eu queria que vocês me ajudassem. Queria que vocês me ajudassem a realizar a interpretação desse desenho. Falem para mim o que está acontecendo nesse desenho. Pessoal, queria a opinião de vocês sobre esse desenho. De que se trata? Essa separação de 115 milímetros de distância do desenho, ele está mostrando uma separação da peça ou é... Eu tô dando uma olhada aqui agora no grupo. Desculpa, tá? Não sei quem tá falando aí, mas eu tô aceitando todo mundo que... Isso, ó, mandaram aqui, ó, Cássio. Quem falou comigo no áudio agora? Lucas. Lucas. E o Cássio falou assim, seria um encurtamento? E o Lucas falou o quê? Desculpa, Lucas. É a mesma pergunta. Se seria um encurtamento? É. Tá, ótimo. Maravilha. O autor, ele só deu uma escorregada aqui pelo seguinte, olha só. Ele colocou o que a gente chama aqui de linha de ruptura. Vocês lembram disso? Da disciplina de desenho? Lembram dessa linha ou não? Sim. Sim, ótimo. Bom, vocês estão vendo aí, né, galera, na tela, que todo mundo que está entrando aí eu estou admitindo. O link da aula é o mesmo das aulas anteriores. Então, vamos lá. Seria um encurtamento se... Faz um favorzinho para mim, hein, gente. Pega a calculadora, dá uma avaliada aí nessas contas e vê se realmente o autor encurtou isso aí ou não. O que vocês acham proporcionalmente? Se ele encurtou ou não? Bom, encurtar, o autor encurtou, tá? Mas com um detalhe, porque só, se a gente vê proporcionalmente, olha só. Se eu pego aqui, tem um comprimento de 23. Eu vou fazer aqui no olhômetro algo mais ou menos, um retângulo mais ou menos do mesmo tamanho que eu acabei de selecionar. Então, seriam uns 23. Deve ter uns 50 milímetros aqui, essa distância. Então, é importante a gente comentar isso,
até por conta tem alguns colegas que foram transferidos, então eu não sei o nível de conhecimento, mas o importante é sempre a gente alinhar o nível de conhecimento no desenho técnico. O que acontece? Essa seleção retangular azul que eu fiz aí no PDF deve ter proporcionalmente uns 50 milímetros. Só que a linha ela tem 115 de comprimento. Então foi feita uma ruptura, mas vocês podem observar aqui o seguinte, olha, esse spline está mais ou menos diferente do que esse spline aqui. Então isso que eu fui investigar. O que acontece? Você tem como fazer uma bela linha de ruptura no AutoCAD. Eu vou mostrar para vocês até no Google, porque eu não vou ter como mostrar no AutoCAD aqui para vocês, porque o AutoCAD LT não tem essa ferramenta. Você tem como fazer, ó, uma break line AutoCAD. E aí como que seria isso? Vocês estão vendo, né, várias imagens. Estou tentando pegar aqui uma melhor, mas essa linha ela é gerada automaticamente. Quando você pega assim, como fazer uma break line no AutoCAD? Existe um comando, eu vou escrever aqui para vocês saberem, ó. Express Tools AutoCAD. Express Tools AutoCAD. Então, olha só, galera. Quando eu jogo isso, ó, Express Tools AutoCAD, e eu vou mostrar aqui, eu vou realmente abrir um vídeo para vocês. Deixa eu ver qual exatamente o vídeo que vai ser mais útil. E olha só, quando você procura no YouTube, tem até problemas com o Express Tools, mas não é o que eu quero mostrar para vocês, não. Vamos ver o que esse cara aqui fala. Uma propagandazinha, né? Ah, tá. Isso aí é questão de instalação. Eu vi isso também. Eu vou falar para vocês isso, tá? Eu quero... Aqui, ó. Bom, pessoal, o que é esse Express Tools? Vocês já viram que aqui no AutoCAD nós temos uma barra de ferramentas, né? Padrão, inserir, anotação, paramétrico, etc, etc. No AutoCAD LT não tem, tá? Não tem a barra Express Tools. Então, quando eu jogo aqui, ó, Express Tools, AutoCAD LT, o que vai aparecer? Olha, vai aparecer uma resposta da Autodesk, né? Que é o desenvolvedor do AutoCAD, e ele vai falar isso aqui pra gente, ó. Express Tools AutoCAD LT. Questão, o AutoCAD LT tem acesso? Não. As Express Tools não são compatíveis com o AutoCAD LT e não são incluídas com o aplicativo. As Express Tools são fornecidas com a versão completa, tá, do AutoCAD. Então, o que isso significa, pessoal? Estou abrindo esse vídeo aqui para mostrar. Eu queria que ele mostrasse as barras. Aqui deu para ver, ó. Eu vou aumentar aqui a tela do vídeo para que vocês vejam como que é o AutoCAD completão. Então tem lá, né? Aqui está em inglês, né? Mas padrão, inserir, anotação, parâmetro, etc, etc. Aqui na aba Express Tools tem essa ferramenta aqui, olha, Break Line Symbol. Esse comando em português vai se chamar linha de ruptura, tá? Queria saber se vocês ouviram até agora. Ah, tem gente me aguardando aqui. Vocês entenderam, então, que a gente não vai conseguir fazer uma linha de ruptura automaticamente? Bom, quem cala, consente, né?
E uma vez que vocês falaram, eu pergunto para vocês, já que nós sabemos que aqui é uma linha de ruptura, que o autor diminuiu esse comprimento, como que vocês fariam isso aqui que o autor fez? Para deixar desse jeito. O polilinha. Com a polilinha... Não, tem uma outra que é parecida com a polilinha. A polilinha vai gerar linhas não curvas. Essas aqui são linhas curvas. Você lembra o nome do comando que faz as linhas curvas? Spline. Spline? Isso. É spline. Então vamos lá. A minha sugestão, tá? Para fazer como o autor fez. E aí vocês vão escolher. Eu estou com esse desenho feito aqui. Tá? Estou com esse desenho feito. Vou até apagar essa cota. Depois eu explico ela. Estou com esse desenho feito. E deveria acontecer aqui, tá? A ruptura. E aí como que a gente faz? Aqui na aba padrão, no menu modificar, a gente tem um comandinho que é bem legal, olha, que é o quebrar. E o quebrar, ele funciona assim, olha, quebra o objeto selecionado em 2 pontos. Eu vou clicar nele, vou clicar aqui e vou clicar aqui e quebrei. Vou usar ele de novo, botão direito, vocês lembram que a gente aparece o último comando. Vou clicar aqui embaixo, mais ou menos alinhado, e vou quebrar aqui também. Pronto, abri o espaço. Se eu quiser fazer igual o autor fez, como está aqui, eu poderia até, na verdade, eu vou até mudar, vou jogar a inclinação um pouquinho para frente, para que a spline fique bem parecida com a do autor. Pronto. E aí, ó, eu digito o comando spline. E aí vocês devem se lembrar, ó, que eu vou até a extremidade e cada clique que eu der, eu gero uma curva. Pronto, fiz uma spline, tem que dar Enter. Só que eu escolhi com layer errado. Escolhi com layer certo agora. Pronto. Vou fazer outro spline. Vou tentar copiar o padrão de curvas, mas vocês vão perceber um detalhe. É uma limitação de fazer spline assim. Eu fiz com um tipo de linha errado de novo, mas tudo bem. Vamos fazer de uma vez. Pronto. Ele está com... spline. Ficou parecido com o do autor? Acho que ficou até melhor, né, gente? O que vocês acham? Resolveu o problema, não resolveu? Sim. Bom, resolveu o problema. Maravilha. Tem gente... Eu não sei se é do AutoCAD que o pessoal está comentando. Deixa eu ver se tem alguém mandando alguma mensagem no grupo aqui também. Ah, beleza. Vamos adiante então, galera. Vocês estão vendo que eu fiz, né, o desenho parcialmente. Se eu colocar uma cota aqui agora, olha, daqui até aqui. Ah, Thiago, o seu está 34,72. Tá, 34,72. Por quê? A gente acabou de usar uma linha de ruptura, tá? E se a linha de ruptura, o objetivo, obviamente, é encurtar o desenho. E para que eu vou encurtar, então? Vou encurtar com o objetivo de eu diminuir o comprimento, né? Diminuir o comprimento de uma peça que às vezes eu não tenho condição de caber ela dentro de uma folha. Ah, Thiago, aqui o 178 o autor até economizou, mas vamos imaginar que essa peça tivesse um comprimento de 500 milímetros. Para caber em escala 1:1, eu ia ter que utilizar uma folha bem maior. Então, como nesse período inteiro aqui do desenho, nessa área toda, não tem nenhum elemento novo, eu uso a ruptura, tá? Só que é o seguinte, a cota não está com o valor correto. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Vou falar para vocês aqui a sequência de passos. Eu preciso vir em anotação,
tá? E aí o autor fala muito acertadamente isso aqui, ó. É esse o comando, olha. Cota desvio de linha de cota. Basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai escolher ele, o comando não é muito agradável de você decorar, é o cota lin desvio. Você vai clicar nele e ele vai te perguntar, selecione uma cota. Tudo bem, você vai selecionar. E aperta Enter. Selecione a localização do desvio. Tá? Vou colocar aqui ao lado. Pronto. O que isso significa para a linguagem do AutoCAD? Que esse comprimento foi encurtado. Ô, Thiago, mas por que então tem essa simbologia no AutoCAD e aqui no desenho não tem? É o que o autor fala para a gente, ó. Olha o que ele fala. Uma opção muito parecida é a Jin Jog Line, é em inglês, né? Ou em português, como eu falei para vocês, é a cota lin desvio. Ela permite a inserção de rupturas em linhas de cota linear. Então, olha só isso aqui, gente, olha. Era utilizada na cotagem de objetos em rupturas, que eram quebras no desenho de objeto, tá? Isso a gente já sabe. Contudo, na mudança das normas de desenho a respeito das representações da linha de cota, essa forma de cotagem deixou de ser representada com rupturas. Então, para isso, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a norma que fala sobre cotagem para ver se o autor ele está plenamente correto nisso que ele falou. Diga. Eu queria que você voltasse numa situação para mim, e, se não me engano, foi até da aula passada mesmo, em relação à cota. Eu estou tentando fazer a cota subir igual você fez no desenho aí, sabe? Você põe a cota e ela sobe reto. Eu não consegui fazer isso de jeito nenhum. Eu coloco a cota e ela faz o quê? Ela sobe um pouquinho, ela não fica rente às margens. Ah, tá. Seguinte, aí você tem como colocar o comprimento de uma cota. Então, para qualquer cota que você fizer, olha só. Vamos supor que eu vou fazer uma cota aqui agora, ó, daqui até aqui. Então, qualquer cota que você fizer, selecionando dois objetos, tem como regular a altura dela. Eu acho que é isso que você está perguntando, né? É isso? Para não ficar muito próximo ou muito distante? É isso que eu estou falando. Teve uma hora que eu tentei fazer, mas ela não saiu reta igual a sua, não. Ela foi pro lado. Não, então é o seguinte, olha. É igual eu expliquei hoje, olha. Esse tipo de cota que eu estou fazendo aqui agora é uma cota linear. Mas se você vier aqui, ó, nesse comando cota, ele já vai tentar entender qual tipo de cota que você está tentando fazer. Quando eu puxei para cima aqui, por exemplo. Só que se eu jogar muito lá para cima, vai ficar grande. Se eu não jogar nada, ela também vai ficar. Depois que você clica nos dois elementos e começa a arrastar para cima, se eu digitar, ó, 10, digitei e apertei Enter, ele vai fazer para mim a distância. Ah, Thiago, mas 10 ficou pequeno, então a gente pode mudar a proporção. Daqui até aqui, 20, olha lá. Ah, Thiago, mas se cada quadradinho vale 10, por que o seu deu 20? Não sei se vocês lembram, na aula passada eu mudei a questão de espaçamento entre linhas. A gente mudou o tamanho da linha, tamanho de texto, espaçamento entre linhas. Então, você consegue digitar o valor da cota, tá? Tudo bem? Beleza, obrigada. Nada, sem problema. Então, pessoal, eu estou com a norma aqui de cotagem aberta. Dentro da... Vamos ver aqui, linha de rupturas. A gente já falou nisso no semestre passado, mas eu vou fazer questão de mostrar aqui também, de olhar aqui também. Tá aqui. Vamos lá. Eu estou com a norma, que está no outro computador, tá, pessoal? NBR 10126, que fala de cotagem. Ela tem um desenho muito parecido. Quem tem aí, que eu compartilhei, vai saber. Qualquer coisa depois é só pedir para os colegas. Eu não posso colocar esse material no AVA, porque é uma cópia não autorizada. Então, eu não posso colocar materiais não autorizados no AVA. Por isso que em sala, eu passei para vocês por pendrive.
Então, olha o que na norma fala, nas figuras 45 e 46, nos mostra, na 46 precisamente, desculpa, tem uma linha de ruptura. Então, no desenho técnico, você indica a ruptura onde a ruptura aconteceu, que é aqui. E a cota, você deve indicar o comprimento original do elemento. Então, quando eu mostro ali 115, significa que a distância entre os dois furos efetivamente tem 115. E a linha de ruptura que mostrará para vocês que houve realmente um encurtamento da peça nesse caso. Nesse caso, nós estamos falando de encurtamento. Dúvidas até aqui, galera? Estamos tranquilos? É de boa. Tranquilo. Muito bem. Está falado. Tiago, mas qual resultado me traria esse comando que você mostrou aqui? Que eu até travei o vídeo, né? Express Tools. Simplesmente você mostraria aqui, ó, com break line symbol ou linha de ruptura, você mostraria para o comando onde aconteceria a linha de ruptura e ia sair uma linha de ruptura bonita. Então, só lembrando, tem que dar um Ctrl Z. Na verdade, Ctrl Z não, né? Eu já fiz tanta coisa depois. Eu vou deletar essa cota. Vou cotar novamente. Daqui até aqui. Tá? Só que é o seguinte, não é 34,72. A gente sabe disso. O comprimento ali da apostila é 115. Eu tenho que fazer isso agora. Para que eu consiga fazer isso, eu vou precisar editar o texto. Tá? Eu vou precisar fazer uma edição de texto. Então, olha só o que nós vamos fazer. Ó. Anotem isso aí, que esse não está na apostila. O autor não explicou como fazê-lo. Eu vou editar texto. E ele vai perguntar qual é o objeto. É esse aqui. E ele vai abrir uma caixinha de seleção que eu vou manualmente alterar. E assim vai ficar feito. Tá, pessoal? É importante que vocês façam dessa maneira. Querem que repita esse último comando ou tá tranquilo? Repete aí, Thiago. Tá. Pedindo. Muito bem. Deixa eu dar um Ctrl Z. Cotou a distância. Fiz um encurtamento na peça para aproveitar o tamanho da folha. Esse texto aqui, ele vai representar exatamente a cota, né, com a distância que você inseriu. Então, eu vou utilizar o comando, anotem aí, né, editar texto. Vou fazer ele bem devagar para não dar nenhum delay para vocês, tá? Editar texto. E ele vai perguntar, seleciona um objeto. Vou clicar na cota e ele já vai abrir uma caixinha de texto. Só que observem também uma outra coisa, pessoal. Olha a quantidade de opções que dá para a gente também fazer, né? Ele abre lá os tipos de fonte, a altura, abre um monte de opções, mas a única coisa que a gente precisa, tá vendo que abriu aqui, ó, editor de texto? A única coisa que a gente precisa é modificar 115. E assim está feito. Copiaram aí? Deu para fazer? Beleza. E aí, o que acontece, pessoal? Eu fiquei um pouco incomodado da gente não ter o comando Express Tools, que faria essa linha de ruptura automaticamente. Mas aí, o que eu achei interessante, fazendo algumas pesquisas, que dá para a gente fazer e... É uma gambiarra? É uma gambiarra, mas dá para a gente resolver. Deixa eu só aceitar o colega que está entrando aí. É uma gambiarra? É uma gambiarra. Mas vamos lá, dá para a gente resolver, que é o seguinte. Olha quem está aqui, ó, uma linha de ruptura. Quando eu insiro algo que já foi feito, qual que é o nome mesmo? Eu até falei na vista de prova semana passada. Pergunta de novo. Eu falo.
Quando eu insiro algo no desenho, tá? E depois eu posso usar ele várias vezes. Qual que é o nome do comando que eu estou falando? O que é isso que está na tela de vocês? O copiar, né? Oi? Você vai usar o copiar? Não, na verdade é o seguinte. Só um minutinho, gente. Meu microfone aqui estava um pouco estranho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, vamos lá. Isso é um bloco, gente. Então, uma saída que você pode ter, como a gente não tem o Express Tools, é a gente fazer um bloco. Então, olha só. Eu vim aqui em inserir. Né? E olha como que ele já está aí, ó, breakline. Hoje, quando eu fiz as pesquisas, né, descobri que o LT, isso eu não sabia, não tem o Express Tools. Uma saída nos fóruns da própria Autodesk foi o seguinte: faça um bloco com a linha de ruptura. E tudo bem. Só que um bloco com a linha de ruptura, o que vai acontecer? O bloco, você só consegue aumentar ou diminuir ele com escala. Então, quando você faz escala, eu consigo aqui, né? Consigo aumentar ele duas vezes ou voltar o tamanho normal. Só que esse bloco ele foi construído com várias linhas. Eu vou rotacionar ele aqui porque é o nosso objetivo, né? Ele tem que ficar em pé. São esses objetos, Enter. Vou fazer aqui um 90 graus. Pronto. A linha de ruptura está aqui. Só que se ele tiver como bloco, eu não vou conseguir usar o comando estender que a gente conhece. Então, qual que é a minha sugestão? Primeiro eu vou ver se vai caber ele lá. Se ele não couber, eu vou ter que usar o comando estender. Então, vamos ver se o que eu baixei, ele já está no tamanho adequado. Vou fazer como se fosse a linha de ruptura aqui. Ó, para mim já está excelente esse tamanho, pessoal. Para mim já está excelente esse tamanho. E aí, como que a gente faria? Agora, eu posso copiar isso aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Não é tão difícil, né, galera? Ctrl+C, Ctrl+V e eu posso aparar. Não posso aparar, né, gente? Desculpa. Eu vou ter que explodir. Por isso que eu falei que o bloco você não consegue aumentar o tamanho, diminuir o tamanho apenas com escala. Não consegue usar estender. Eu vou explodir esses objetos aqui. E agora que eu explodir, eu consigo trabalhar com aparar. Pronto. Lembrando, para você conseguir editar um bloco, eu falei isso no início das nossas aulas, lá no início, né, mas aí é bom recordar. Para você explodir um objeto, para você trabalhar com bloco, você precisa explodir um objeto. Eu acho que é melhor eu fazer isso aqui de novo, tá? Para vocês entenderem. Isso aqui foi um bloco que eu baixei, tá? Tchela, eu poderia, eu mesmo, desenhar uma linha de ruptura e salvar ela como um bloco? Claro que poderia. Poderia fazer uma linha. Eu mesmo, né? Criar essa linha de ruptura. Ainda não estou com apego à medida, mas só para mostrar para vocês que é possível fazer, tá? E aí depois você vem, seleciona ela, né? Faz um bloco, como nós já vimos. Pronto, você pode salvar. Eu baixei esse aqui, mas vocês podem construir o de vocês. E aí, depois o que eu fiz? Movi ele.
para cá. Copiei e colei. Vou dar uma distânciazinha de altura aqui agora, que aí vai ficar mais legal. Eu explodi. E cortei o restante. Então, são essas as opções. Dá mais trabalho? Sim, realmente dá mais trabalho. Mas a gente consegue fazer. Charlie, qual que eu preciso fazer para entregar o trabalho? Você pode fazer desse jeito para quem chegou depois, né? Eu abri um espaço aqui, ó, com esse comando, modificar, depois quebrar, fiz spline, e eu precisei editar o texto do comprimento, porque o comprimento original não era esse aqui, tá? E a partir daí, o desenho ele vai poder ser feito. Só que vocês têm que considerar uma observação. O quanto vocês reduzirem, ó, presta atenção nisso aqui, ó, o quanto vocês reduzirem no comprimento tem que ser reduzido no comprimento total da peça. Então vamos fazer uma continha. Por isso que eu falei que o autor bobeou e deixou a gente confuso. Ficou muito curto o encurtamento dele. Olha só, as medidas que nós temos dessa peça são, eu estou calculando aqui, ó, 20 mais 23 mais 115, e aí para 178 faltam 20. Se eu pego 115 e tiro 60 dela, 55. O comprimento total do desenho tem que ser 55. Mas essa cota aqui, ó, também vai ter que ser editada. Você não vai poder desenhar com 178, você vai ter que desenhar subtraindo o valor total e editar a cota. Isso é importantíssimo, tá, pessoal? Porque, obviamente, se você está encurtando aqui esse comprimento, o comprimento total da peça, obviamente, também vai diminuir. Só que quando você for cotar o comprimento total, ele vai estar menor, não pode. Você tem que cotar o comprimento total da peça com 178. Vamos imaginar, ó. Imaginem que aqui fosse o comprimento total da peça. Imaginem que aqui fosse o comprimento total da peça. 101. Então, eu diminui por volta de 70 milímetros. Imaginem assim. Editar texto. E aí eu mudo para 178. Então, isso vocês têm que fazer também no desenho de vocês. Tranquilo? Eu vou mandar para vocês depois do intervalo a instrução do trabalho, igual eu sempre mando, tá? Lembrando, vocês farão os 3 desenhos que eu fiz, na verdade é 1, 2, 3, 4, são 5 desenhos, sendo que efetivamente, né, vocês vão fazer 3 modelos base mais 5 desenhos. Vai ter que entregar 1, 2, sendo que, como eu falei para vocês, os modelos são idênticos. Vocês vão ter que fazer aqueles lá para o raio, então 3, 4, e mais esse aqui, 5. Tudo em um arquivo só. Eu vou aproveitar que agora... Vocês têm alguma dúvida, gente? Tranquilo? Como vocês sabem, está gravando, vocês conseguem também recorrer posteriormente à aula para tirarem alguma dúvida. Dúvidas? Tranquilo? Ô, Charlie, referente a esse trabalho seu aqui, não. Eu tenho dúvida referente ao outro trabalho na hora de cotar o segundo desenho. Você está falando a cota de coordenada? Não, eu cotei tudo certinho, só que se eu cotar igual ao exemplo que você mandou do desenho, a vista fica muito poluída. Eu queria que você desse um exemplo, que você desse uma olhada no que eu fiz, para ver se eu cotei certo. Você pode me mostrar qual que é o... Tô com a apostila aqui, você pode mostrar qual que é esse aqui ou esse aqui? É o de baixo. Esse aí. É esse aqui? Exato. Então, vocês têm que me entregar Aqui em cima, exatamente igual está esse aqui.
É só reproduzir isso aqui. Hã? Eu fiz com as cotas, ficou muito poluído. O meu, pelo menos. Não, mas é só você desenhar no... Talvez... Você não errou alguma medida, não? Não, eu digo a poluição nas cotas. Essa de cima aqui, onde está do lado superior direito, aqui onde está o 250, 200, especificamente nesses quadrados aqui, nesse trilho, ficou muita cota perto. Ficou muito... Não, sugestão. Lembra que a gente... Você vai ter que... Ó, você precisa cotar todas, tá? A minha sugestão é o seguinte. Na aula passada, eu mostrei aqui para vocês. Você está vendo minha tela, né? Anotação. Essa setinha diagonal para baixo aqui, tá? Aí você tem a opção de, ó, modificar. Você tem como mudar o tamanho do texto. Tá vendo aqui? O tamanho do texto. Você pode colocar ele menor. Só que lembrando, as alterações aqui valem daqui para frente. Então você tem que apagar o que você fez antes. Ou então você entra em cada uma e vai no editar texto igual eu mostrei, tá? No editar texto tem como mudar a altura também. Entendi. Beleza? Você vem aqui ou aqui, ó, linhas, espaçamento da linha de base. Se você mudar essas duas opções, você vai ter aí talvez um respiro no espaçamento entre elas. Tem como eu fazer igual o desenho que está de exemplo ali? Só essa linha vertical? Tem, só você tá com ortogonal ativado, F8. Ah, beleza. Não, Isso eu cheguei a falar na aula, mas foi legal você ter perguntado. Tem sim. Quando você puxa a cota para cima, se tiver com ortogonal ativo, fica exatamente igual ao desenho. Então vou fazer desse jeito aí. Maravilha, cara. Fica à vontade se tiverem dúvidas. Pessoal, é o seguinte, quem chegou depois, essa informação, são duas informações que eu falei no início da aula, vou repetir agora, mas elas são importantíssimas. Semana passada, os colegas perguntaram, tá? Quem estava assistindo a aula no dia errado, vai ter que assistir no dia certo. A Elisa confirmou, tá? Confirmou que não há sobreposição de disciplinas presenciais. Até aconteceu, em alguns casos, sobreposições de disciplinas online com presencial, mas a presencial não. Então, se você está matriculado segunda, tem que ver aula segunda. Se for na quarta, tem que ver aula quarta. Se for sexta, tem que ver aula sexta. O que isso implica? Se alguém assistiu a aula hoje, eu vou fazer a chamada original, igual eu vou no grupo agora de vocês, tá? Vou no grupo agora de vocês aqui. Vou encaminhar novamente a mensagem que tem a chamada original. Eu lembro que na prova eu mandei para vocês. Tá aqui. Mandei novamente. Então, a chamada original contém esses nomes. Então, vou fazer a chamada a partir de agora. Os colegas que não forem dessa turma não ganharão presença, assim como eu estava fazendo. Tudo bem? Então, vamos para a chamada. Alan. Não tá. O André tá aí. O Artus não. Bruna não. Bruno não. Camila tá aí. Cássio tá aí. Daiane tá aí. Danilo também. Depois nós temos Davi também. Edson. O Enzo também. Fabiano não. O Enzo falou assim que ia logar um pouquinho mais tarde. Mas ele entrou, tá aí. Obrigado. Gustavo tá aí. Isabela tá aí. João Vitor não. José Matheus não. Leidiane tá aí. Lucas Emanuel tá aí? Não, tá o Moreira, né? Ele não pôde conectar porque ele falou que aconteceu um problema lá na casa dele, ele não pôde estar assistindo a aula. Tudo bem, obrigado pelo feedback aí. Lucas, que tá aí, é o Lucas, deixa eu ver.
O Lucas Moreira, né? Tá, eu dei presente. Maísa, presente. Matheus Santos, presente. O outro Matheus, não. Essa turma é a maior, gente. Pessoal, só lembrando, esse foi o primeiro aviso, estou no meio da chamada aqui, mas para não esquecer. Segundo aviso importante, não adianta apenas enviar exercício. Eu vou responder que recebi, vou corrigir, vou olhar se fizeram, eu vou fazer. Só que o AVA tem que estar atualizado. Então, essa semana, nós acabamos a sessão 3.2. Na semana que vem, nós entramos na sessão 3.3. Então, o AVA tem que estar atualizado para vocês entregarem o exercício. Otávio presente. Depois, Rodrigo Barbosa. Então, Paulo Henrique não. Felipe não. Renan não. Renato. Professor O Robson estava Rodrigo aí, né? Barbosa está presente. Não, então, mas é porque eu falei, o próximo é só o Rodrigo, mas o Robson estava aí. Deixa eu ver quem chamou aqui. José Matheus, apareceu aí, José Matheus. Só tem que me falar. Deixa eu ver. José Matheus tem um só. Tá presente também. Mudei aqui a presença dele. Robson presente. Vamos lá, vamos continuar. Depois do Robson, Rodrigo Silva tá aí. Romário tá aí. Romulo tá aí. Ronald tá aí. A Tuane chegou a entrar, né, gente? Então, eu vou colocar presença para ela. Depois só Walterson e Iago. Qual é Iago? Jung. Ok. Então, Wanderson Martins não. Wanderson Wesley não. Iago Rodrigues não. Ian também não. Chamada feita, pessoal. Então é o seguinte, aguardem aí que depois do intervalo eu vou mandar no grupo de WhatsApp, assim como eu sempre faço, o exercício de vocês, tá? E vou mandar no AVA também. Então vocês concluíram agora a sessão 3.2. Vocês vão mandar esse exercício com aquela mesma semana de prazo, que a gente já sabe, né? Vocês vão ter até a segunda-feira que vem para estar com o AVA atualizado na 3.2 para esse exercício e na semana que vem a gente começa a sessão 3.3. Assim como sempre, né? Estou aqui depois do intervalo, depois das 8h45 para tirar qualquer dúvida. Vou mandar o arquivo, vou mandar a gravação, tudo como nós sempre fazemos. Combinado? Ô, Charles, no meu não deu certo. Beleza, professor. Quem me chamou e me falou que não deu certo, o quê? Danilo, não deu certo essa dica que você falou da costa. Do ortogonal? Não. Do ortogonal? Não funcionou, não. Ó, vamos ver aqui, ó. Deve ser porque o seu AutoCAD é diferente? Não, ó, o CS tem que levar a origem para cá, né? Não é isso? Levou a origem para cá. Aí vamos imaginar que eu quero cotar. O problema é que só tem o raio, né? Mas vamos lá, vamos cotar a coordenada. Ô, Danilo. Oi. Aqui, Se você ó, tentar cotei. fazer uma linha paralela no desenho aí, fazer a cota, depois apagar a linha paralela. Não dá certo, não? Não, olha lá, dá sim, gente. Ó, só segue aqui, ó. Coordenada, ortogonal ativo, tá vendo? Tem que estar ativo esse negocinho aqui, tem que estar azul. Vai no ponto de referência, clica, arrasta para cima, retinho, ó. Pronto. Não vai não. Ortogonal ativado e não sobe da mesma forma que as outras. Faz um vídeo da sua tela, manda no grupo pra gente aí para tentar entender. Tá bom, então. Vou mandar aí agora. Aí na volta do intervalo eu respondo. Qual que foi a dica do outro colega, hein? Ô, Charles, eu dei a dica se ele fizer uma linha paralela ao desenho. Tirar como a primeira o desenho, primeiro ponto, a linha paralela segundo, depois apagar a linha paralela, dá certo também, dá não? Eu confesso que eu não consegui acompanhar o raciocínio não, cara. Mas eu achei que eu estava compartilhando a tela e não estava. Olha só, eu vou falar a sequência de passos. Primeiro, claro, a origem tem que estar lá no local correto. Você tem que escolher a cota
ordenada, olhar no cantinho embaixo lá se o ortogonal está ativo, que você pode acionar com o botão ou com a tecla F8, clicar no local e arrastar para cima. Vai arrastar uma linha reta para cima. É assim que tem que ser. Não, tô fazendo isso. Não tá aí, não. Manda um vídeo no grupo, na volta do intervalo eu vejo aí. Beleza. Até mais, pessoal. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que para enviar o trabalho tem que estar com a aba completa. Sim. No caso, o trabalho da semana passada, eu tenho que estar com a 3.2 completa ou a 3.1? Não. Então é o seguinte, para o trabalho é sempre a sessão que você está entregando o trabalho. Mas para a aula você tem que vir para a aula alinhado, né? Entendi. Por Eu exemplo, digo assim, é 3.2, não é? hoje a gente acabou a 3.2, tem que estar em dia 3.2. Semana que vem a gente começa a 3.3. Terminou 3.2. Então, Terminamos a 3.2 hoje. Tá, então para semana que vem, eu tenho que estar com 3.2 completo. Não, semana que vem a gente tem que estar na aula com a 3.3. Na aula. Eu recebo o trabalho com a 3.2 completa. Ah, tá. Beleza? Beleza. Até daqui a pouco, pessoal. Alô, até. Tipo assim, eu acho, não sei, posso estar falando merda, e vá procurar, entendeu? Mas procurar também já era, não sei. Você já teve suas provas já?